Queridos, eu sou o pastor Roger Nascimento e nesse dia eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelista ele não soube externar o peso deste amor. Ele disse de tal maneira. Eu quero que você entenda a dimensão do amor de Deus para com a humanidade. Eu vou contar a você uma ilustração. E essa ilustração, ela fala acerca de um jovem que vivia em uma cidade pequena. E esse jovem, ele era apaixonado por Maria. E o nome desse jovem era Antônio. Antônio fazia questão de mostrar a todas as pessoas o grande amor que ele sentia por Maria. Frequentemente ele a surpreendia com presentes, datas comemorativas como o Dia do Namorado, Natal. Ele colocava em outdoor, frases lindas, e constantemente floristas chegavam à casa de Maria entregando ramalhete de flores, e as pessoas ficavam assim felizes, de acompanhar a evolução desse sentimento. Um certo dia Antônio ia chegando na casa de Maria, e era um período assim de outono, e à tardezinha, já querendo escurecer, Antônio entrou no jardim de Maria. Tinham várias árvores, e Antônio percebeu que passara rapidamente um vulto. E ele leva um susto e vai ao encontro daquele vulto para saber do que se tratava. Quando ele se aproxima e olha para aquela figura grotesca, era a morte. A morte estava ali no jardim da sua namorada, de Maria. E ele percebeu que era a morte porque tinha uma foice em uma das suas mãos, tinha aquela capa preta, trazia consigo um livro preto, todo já envelhecido, e ele leva aquele susto, mas tomando de uma coragem, ele pergunta o que ela fazia ali no jardim da sua amada. E a morte, olhando para Antônio, disse: olha, eu estou aqui porque por esses dias irei ceifar a vida de Maria. Antônio fica desesperado, ele diz: não, você não pode fazer isso. Você não pode tirar de mim o grande amor da minha vida. Eu sou apaixonado por essa mulher. Você não pode roubar de mim o grande amor da minha vida. O que eu poderia fazer para que a minha amada não venha morrer? A morte ficou sensibilizada, pela forma que ele demonstrava amar Maria. A morte vai, abre o seu livro e diz: olha, eu não costumo fazer isso por ninguém. Nunca fui tocado tão forte por alguém a ponto de quebrar o protocolo. E a morte abre o livro dela já com páginas amarelas e procura e diz: vou olhar aqui o seu nome. E diz: Antônio, e Antônio da Silveira. Está aqui. Você, Antônio, pelo que está relatado aqui no meu livro, você vai viver mais 50 anos. Tempo suficiente para você casar com Maria. Você vai dar 25 anos para ela e vai ficar com 25 anos. O acordo que eu tenho para você é você dar metade da sua vida pelo amor por Maria. E Antônio, ele passa assim, para assim, pensa: meu Deus, é uma decisão muito séria que eu tenho que tomar, dar metade da minha vida pelo grande amor. E a morte: isso, metade da sua vida pelo seu grande amor. Aí Antônio coça a cabeça e diz assim: eu posso pensar?
A morte diz, mas como a se pensar? Ele diz, não, é uma decisão muito séria, da metade da minha vida por alguém é uma decisão muito séria. Eu preciso consultar pessoas. E a morte disse, olha, amanhã eu estarei aqui no mesmo horário. Se você não aparecer aqui para me dar a resposta, eu irei ceifar a vida de Maria. E ponto final. Antônio nem entra na casa da sua amada. Ali mesmo ele volta e desesperado, né, a prantos, ele começa a andar pela cidade de um lado para o outro sem saber qual a resposta que ele daria para a morte. Ele lembra que tinha como seus vizinhos ali, 3 pessoas que ele considerava amigos. A primeira pessoa era um poeta. Seu amigo, ele bate na porta da casa do poeta, desesperado, chorando. E o poeta, quando percebe que seu amigo ali está, recebe o seu amigo choroso e diz, o que aconteceu contigo, amigo? Por que você está chorando? Abraça o seu amigo e ele começa a derramar lágrimas ali e conta toda a história para o poeta. O poeta externa um sorriso e diz, amigo, que história linda. Isso dá um poema maravilhoso, isso dá uma música maravilhosa. Rapaz, responde sim para a morte. Diga sim para ela. É uma prova viva do amor que você sente pela sua amada. E Antônio disse, isso. Amanhã, quando eu sair daqui, eu vou responder sim. Eu vou dizer para a morte que eu aceito a proposta dela. E saiu da casa do poeta decidido. Mas quando ele chega na rua, ele diz, mas não era com ele. O poeta está muito feliz, mas, né, vamos ver. Aí ele fica ainda ali, a confusão bate novamente na cabeça dele, e ele vai na casa de um outro amigo. E esse amigo que ele bate a porta era um matemático. O matemático já o atende jamais sisudo. Usava um óculos, né, de garrafa, fundo de garrafa, como a gente fala. Um ar mais sério. Nem o abraçou. Ele conteve as lágrimas, né, Antônio, quando chegou na casa do matemático. O matemático senta aí, tô aí fazendo uns cálculos aí, tal. E ele sentou e começou a contar para o matemático, que andava de um lado para o outro, e ele contando a história matemática disso. Rapaz, isso é algo muito sério. Vamos calcular. Né? Vai que na metade da sua vida ou amanhã, né, Maria deixe de te amar. Vai que ela venha te trair e você vai perder metade da sua vida. Você sabe o sentimento que você sente por ela, mas o sentimento dela que ela sente por você. Vai que ela deixe de te amar. Vai que ela venha te trair. Como é que você fica? Aí ele ficou todo confuso. Acabou a vida do rapaz. Aí mesmo que ele já não sabia mais o que fazer. Saiu da casa do matemático com todas as interrogações possíveis. Que problema difícil de se resolver agora. Mas ele lembrou que tinha um outro amigo. E esse amigo era um analista de sistema. E ele bate na porta do analista, isso altas madrugadas, contando todo o drama para o seu amigo. O amigo dele analisando a situação diz, poxa, analisando essa questão, o poeta está certo. É uma história linda, um romance maravilhoso. Belas músicas e poemas seriam escritos através desse assunto, dessa situação que você está vivendo. Mas o matemático também está certo. Analisando o lado do matemático, e se Maria deixar de te amar? E se ela vier te trair? Como é que vai ficar você? Vai perder metade da sua vida? Ele disse, amigo, e aí o que eu faço? O que você me diz? O que eu devo fazer, amigo? O que eu devo responder para a morte amanhã? O analista pensou e disse, já sei. Por que você não dá uma contraproposta com a morte? Dá para ela assim, olha,
Se Maria deixar de me amar ou vier me trair, que ela morra e o tempo restante, né, que restar desse acontecido, volta para você. Se ela te trair daqui a 2 anos, 23 anos, volta para você. Dá essa proposta para a morte. Diz, rapaz, que ideia maravilhosa. É isso que eu vou falar para a morte. Se ela me trair ou deixar de me amar, ela morre na hora. E o tempo de vida que lhe restar volta para mim. Ele ansioso, na expectativa do dia seguinte, chegou cedo lá no jardim da noiva, sem que a noiva o observasse, e a morte veio chegando sombria. E quando ela veio chegando, ele nervoso, a morte. E aí, tem resposta? E disse, dona Morte, é que eu tenho uma contraproposta para a senhora. Mas como assim? Se a minha amada deixar de me amar, ou vier me trair no futuro, que ela morra na hora, e o tempo de vida que lhe restar, venha para mim. Aí a morte disse assim, poxa, mas você dizia para mim que amava. Mas por garantia, né, dona Morte? A morte disse, fechado. Tuf. Bateu lá o carimbo lá, disse, se Maria vier te trair ou deixar de te amar, ela morre na hora. Eu a recolho. E o tempo de vida que lhe restar, volta para você. E ele feliz da vida. E a morte disse, mas apressa esse casamento, hein? Não pode deixar que esse mês mesmo vou me casar. Em um mês ele preparou tudo, preparou festa. Ela ficou até meio que admirada, porque casar de repente, mas ele inventou uma história lá e casaram. Em um mês estava tudo pronto. Felicidade completa. Maria logo engravidou, logo veio seu primeiro filho, João. João era uma criança linda. Mas o pai de João, que é o Antônio, precisou fazer uma viagem de trabalho. E ali, em outra cidade, ele pegou o seu cavalo, se despediu da sua amada, beijou-a, beijou seu filho, dizendo que os amava. Disse, olha, voltarei breve. Todo esse sentimentalismo que rola na vida de uma família. E quando ele chegou na cidade que iria fazer o serviço, ele recebeu um telegrama. Assim que ele chegou na pousada, recebeu um telegrama. Ele abriu o telegrama, estava escrito que Maria havia morrido. Quando ele leu o telegrama dizendo que a sua esposa, mãe do seu filho, havia morrido, ele fica desesperado. Ele diz, não pode ser. Saí há poucos dias da minha casa. Quando chego aqui, eu recebo a notícia de que Maria morreu. Será que ela deixou de me amar nesses dias? Será que ela veio me trair assim que saí? Entrou uma outra pessoa na vida dela? Ele volta para casa, monta no seu cavalo e cavalgando durante alguns dias sem parar, com pressa, chorando. O cavalo não aguentou a pressão no meio do caminho, ele ficou pelo meio do caminho, o cavalo, ele correndo no meio da floresta, gritando, morte! Morte! Aí a morte aparece no meio do caminho com ele. Quando ele vê a morte, ele vai para cima da morte com muita atitude e diz, porventura, a minha esposa Maria deixou de me amar? A morte disse, não, ela te amava. Porventura, ela me traiu quando eu saí de casa, a viagem? E a morte disse, também não. Ela é uma mulher fiel a você. Então ele diz, então por que você quebrou o nosso acordo? Porque você a levou quando ela não deixou de me amar e nem me traiu. O acordo é, se ela me traísse, eu deixasse de me amar. E a morte diz, calma lá, rapaz. Você quer dar exemplo de ter um amor tão imenso? Eu vou te contar uma coisa. Quando você saiu para viajar, eu estava no jardim da sua casa. E a sua esposa Maria me viu no jardim. E ela me perguntou o que eu fazia ali no jardim. E eu disse que estava no jardim porque por aqueles dias
eu ia ceifar a vida do seu filho João. E ela, desesperada, me disse para não fazer aquilo, que ela amava demais o seu filho. E me perguntou o que ela poderia fazer para que isso não acontecesse. E eu disse para ela, só se ela desse toda a sua vida pelo seu filho. E vou dizer uma coisa, ela não foi chorosa à procura de amigas para pedir conselho. Na mesma hora ela disse, eu aceito morrer pelo meu filho. Você não conhece o amor verdadeiro. Queridos, o livro de Isaías diz, poderia uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Todavia, se essa viesse esquecer, eu não me esquecerei dos meus. Não questione, não ponha em dúvida o amor que Deus sente por você. Só você sabe o lugar que Deus arrancou você. Só você sabe o que Deus já fez por você. E hoje, por devaneios, por situações difíceis, talvez você esteja passando por uma enfermidade, por um desemprego, por um rompimento de uma paixão, de um casamento, ou qualquer outra situação. Você hoje está questionando o amor de Deus por você. Querido, eu venho te dizer que o Senhor, Ele te ama. E acabou. E olha o que Ele vai fazer por você, ainda não chegou na sua mente. Os seus olhos não viram. O seu coração não está sentindo ainda. Mas o Senhor está fazendo por você. Então se coloque na posição. Aguarde a providência do teu Deus. Porque Ele vai fazer por você. Fique você com essa palavra. E que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou, compartilhe com pessoas que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. Um forte abraço e fiquem na paz.